E aí, pessoal, boa noite aí. Uma coisa pra mim diminuir um pouco aqui. Beleza? Tudo bem, meu? Baixar aqui um pouquinho o volume aqui. Eu tava aqui numa imagem maneira para mostrar para vocês, mas a imagem sumiu, de um campeonato. Vale a pena vocês olharem. Mas vamos lá, Júnior, beleza? Marcelo Venturi, Rafael Guilherme Guimarães. E aí, Rafael, beleza? Boa noite aí. Como estamos nos trabalhos, né? Tudo bem? Vamos falar uma coisa muito bacana hoje, que é conhecer como se faz os testes, né? Na certificadora, para vocês, é questão de conhecer como o equipamento é bem seguro, como eles analisam, como faz todo o processo. E eu acho que é super bacana. É um processo, aqui eu vou passar em meia hora, uma hora de repente, mas tentar mostrar para vocês que é de grande importância para a gente, né, que voa. Deixa eu baixar aqui um pouco o volume. Eu tinha uma imagem aqui bacana de um piloto. Mas beleza, vamos lá. Queria saber aí como está o tempo aí no nosso... Da onde que vocês são, bota aqui o estado e como está o tempo aqui. O dia todo ficou chovendo, parava, chovia, e a gente via pela montanha que era bem localizada. Era num lugar, no outro, às vezes no mesmo lugar. Então o tempo ficou bem bacana, né? Só não dava para voar, né? Mas me lembrou bastante os campeonatos que, quando a gente voa em campeonato, e quando a condição está assim, começa a chover de um lado, a gente voa para o outro. Chove aqui, a gente vai para o outro. Então, me fez umas recordações maneiras. E aí eu queria saber aqui se o som tá legal, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Eu queria também que cada um desse um ok aqui, uma boa noite aí. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Boa noite aí, boa noite a todos, né? Eu estou vendo aqui que o Júlio está aí. Saí de Fortaleza. Rayane, Alves. E aí, beleza, Alves? Aí me dá um toque aqui se o som tá legal de 0 a 10 para a gente poder, na hora que eu botar o processo, né, da certificação do Enem, porque a gente vai falar sobre isso também, né, para vocês entenderem o que é um Enem e o que... Deixa eu baixar aqui o volume. Não consegui abaixar pelo outro. Então me fala aí como tá o som. O som tá bom? Márcio. Tocantins, né, Márcio? tá bem lá na ponta, né? Beleza, 10, tranquilo. Então vamos lá. Só para vocês entenderem, vou botar aqui alguma coisa. Tá aqui, acho que não é bem esse aqui não, mas eu acho que é esse. Então, o fio, sai daí. Assim, quando um produto é feito numa fábrica, né? Ele é feito, o projetista projeta um parapente, e o mais interessante assim, que ele sempre tem uma base, porque na realidade, se vocês virem o passado do parapente, ele era quase aquele parapente que não é tipo um paraquedas, né?
Então os europeus, principalmente os franceses, suíços, a Áustria, pessoal da Alemanha, de repente aqui no Brasil, mas a gente não sabe, mas é lá que a gente tem a orientação, mais a febre, né? Então os caras subiam a montanha e ele tinha um paraquedas, e ele não queria descer mais a pé. Então eles puxavam aquele paraquedas de balcão, puxavam e entravam em voo. Aquilo tem muita dificuldade de fechar, nunca teve problema de certificação, mas aí o que aconteceu? Começaram a perceber que poderia ter um maior planeio, um maior voo. Então foram afinando as velas, foram afinando, botaram numa célula, diminuindo, e os projetistas começaram a trabalhar, onde a gente já tem projeto baseado nos projetos. Não sei se deu para entender. Então, quando, por exemplo, quando um fabricante ele faz o primeiro projeto, ele bota o nome e depois hoje está assim, nome 2, nome 3. No meu caso aqui a gente usa Pegasus 1, Pegasus 2, Pegasus 3, Pegasus 4, Pegasus já está na 7. Então são os projetos mesmo, esse mesmo projeto ele vai se qualificando, vai melhorando, vai tirando linhas, e nesse processo existe os testes, que é isso que a gente vai falar hoje. Então esses testes são fascinantes. Ícaro, você vai acabar botando... meu filho aqui está na agitação, eu estou com medo dele desligar a luz. E aí, esses testes, né, eles vão ser mostrados aqui como ele é feito para vocês entenderem. E ficar até despreocupado, né? Porque olha só, esse cara está voando alto, aqui tá vendo? Uma filmagem boa, e a gente está muito alto, a gente precisa ter uma confiança nesse produto que ele está lá em cima. No outro dia, eu andei mostrando para vocês, deixa eu ver aqui, vou botar aqui um pouquinho mais para vocês terem ideia aqui, ó. É isso aí. Então são muitos parapentes, fábricas fabricando, e esses parapentes, quando pega a bolha, eles começam a fechar, eles têm fechamento frontal, simétrico, e eles vão ter um comportamento, né? Então lá no passado, a certificadora era só 8 testes, hoje ela está numa faixa de 20 a 21 testes, porque percebeu o comportamento. Eu não sei se vocês se lembram que eu te falei para vocês que se você entender o princípio do comportamento do parapente e exercitar, né, com que ele entenda esse processo, fica muito tranquilo. Claro que você conhecendo é uma coisa, por isso que eu falo, curso, vídeo e treino. Então, se você tem esse conhecimento, fica muito legal você voar com parapente, beleza? Então, é uma norma, a gente precisa estar lá em cima seguro, imaginando que o nosso parapente, ele tem essa capacidade de voltar a abrir, de não rebentar. Então vamos lá, vou aqui passar para nossos testes. Então vamos lá. Se vocês observarem aqui, não está aparecendo aqui, mas aqui está, ó, ENEM, Certification Test, o teste de certificação, ENEM, norma europeia. Então, a Europa, né, ela fez uma norma europeia no qual alguns pilotos, Ícaro, espera isso, alguns pilotos eles testaram essas velas e deram uma norma, né? Juntou alguns pilotos bons, a Europa estava tendo muito acidente, e diferente do Brasil aqui, que o Ministério da Aeronáutica ele não reconhece essa certificação. Então, se você for reclamar,
com alguma coisa, a RBH, né, do Ministério da Aeronáutica, ela diz claramente, parapente, balão, balão, asa delta e mais alguns tipos de esporte, de equipamento, eles não são certificados, é por conta própria minha e sua. Beleza? Então, é por nossa própria conta. Se machucar, você entra em processo, mas acaba normalmente não ganhando porque você perde por causa disso. E aí, a Europa fez essa parte de fazer os testes, né? Ela se responsabilizou, ela quis fazer com que parasse uma equipe e se quisessem voar, teria que ter uma norma. E foi feita essa norma. E foi chamada de Enem. Agora, a Alemanha, né? A Alemanha, ela não considera muito essa norma. E aí, a norma europeia é diferente da norma alemã. A norma alemã é LTF. E aí a gente fala de havia lá A, no caso da norma europeia, A. No caso da LTF, que é a Alemanha, 1, 2. Ok? A é A1. A1, 2 é a B. E aí, acho que vocês todos devem conhecer, né? A é 1, B é 1, 2, C é 2 e 2, 3 é a D. Beleza? E aí eles começaram o processo para fazer os testes. E no caso a gente vai entender aqui o processo atual. Então a gente vai liberar aqui para vocês verem. Isso aqui é Alan Zolé, é um dos donos da certificadora da Suíça. E aqui é a norma, tá vendo? Os documentos no qual se baseado esses testes, tá vendo? Esse aqui é um front. Aqui é a Ranger, a esposa dele que faz a filmagem. E ele está falando aí do A, B, C, D. Também se calcula pela Select, né? E a gente vai por parte. Ele está mostrando aqui que faz a orelhinha. Ó, se vocês observarem, não usa o freio em nenhum momento, né? Porque, ó, tudo com freio solto, tá vendo? A gente não usa freio, a gente faz os colapsos. Essa parte aí, quando é filmado todo o processo de vídeos, de lá de baixo, as câmeras, as filmadoras são muito boas, vai para o computador, se você observar aqui o ângulo, depois que faz uma manobra, esse ângulo aqui, ó, que o bordo de ataque foi, a vela, e isso se baseia na norma. Então, cada ângulo que a vela avança, ela tem uma classificação. Ó, freou e avança. Isso aí é visto no computador. Não é, pessoal, não é nada por conta do piloto. A gente faz a manobra lá, é tudo filmado e é colocado, no meu caso, quando estava lá, num quadro grande, onde tem os ângulos, e aí, de acordo com que a vela se comporta, vai se dando um A, B e C, D. E tem esse lance aqui também, ó. Você tira do computador lá. Esse aqui, ó, esse aqui, ó, isso aqui eu voltei para vocês entenderem. A gente para os vídeos para ver. Isso é um documento, né? Essa é a rampa que a gente decola.
Esse aqui é um visual extraordinário que a gente tem lá do local, quando vou, que é quando joga reserva. Toda vez que você vai fazer um teste, o piloto ele tem que se identificar, falar a data, a marca, o ano da vela, isso aqui, todo o processo é registrado, quem vai fazer, fala o peso, né, todo o processo da vela é registrado. Bem, agora vamos começar os testes. Primeiro teste, não tem outro, você tem que botar a vela na cabeça e o primeiro teste é inflar. Você precisa inflar. Então eu quero que vocês observem, né, como é feita a inflagem da vela. Ela tem que se comportar, você puxa e não é divertido, pessoal. Eu até quando eu cheguei lá, eu decolava divertido. Aí, como eu não entendia muito, eles misturam um pouco do francês e do inglês, eu não estava entendendo. Até uma hora eles pararam para me falar comigo que tem que ser alpina. Vamos lá? Abre a vela. Tem um colete, né? Caso essa vela dê algum problema no processo, a gente acaba verificação de linha normal. Tá vendo? A puxada, tá vendo? Uma andada, ó, puxou, a cabeça nossa fica de lado, a vela parou na cabeça e agora é só correr. Então, uma vela bem tranquila. Hoje a maioria das velas nessa classificação é A, são velas muito boas, são fáceis de inflar, né? E aí não tem outro teste depois da inflada, um voozinho, e a gente vem para pouso, para ver como é o pouso. Né? Isso é bem simples. Tem filmagens aqui para... Tá vendo? Sem mistério. Eu vou... Quero ver se alguém tem alguma pergunta. Eu dou uma parada aqui que eu estou vendo aqui vocês falando, tá, pessoal? Como está o tempo aí? Pode que vocês são, bota aí. Vou dar uma parada nesse aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver umas marcações aqui, ó. Todo mundo está vendo? Deixa eu... essas marcações aqui, não sei se vocês me acompanham, né? Mas um dos voos, que não, aqui só está mostrando os testes, mas um dos voos é fazer essa marcação aqui. Porque nas normas europeias precisa saber se um cara, um aluno, quando ele voa 50%, 75%, se de repente a vela não estola. A vela não pode estolar com 25%, mas isso tem um tempo que eles determinam, tá? Então, como é feita essa marca? Como eu já falei outro dia, é feito uma fitinha acima da rodinha, né, bem aqui, a rodinha está por aqui, ó, ali, e a gente decola só para fazer esse voo. E aí, na hora, a gente vai freando bem devagarzinho. Quando a vela desmancha, essa fitinha está andando, você levanta a mão, a gente pousa e faz essa marcação, 25. Então, a gente dobra aqui na marcação, aqui é 100%, 25%, 50%, 75% e 100%. Então, existe um teste baseado nessa configuração que eu vou liberar agora para vocês. E ele vai fazer isso aí, ó. Ele vai começar a frear.
Ó, tá freando, 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 baseado na marca, tá vendo? A marca aqui, ó. E solta, ó, voltou a voar. Dá uma cabeçada, a vela não pode estourar. Beleza? E agora, eles precisam saber se essa vela, quando você por acaso usar o acelerador, aqui ó, o acelerador 100%, não sei se conseguiram ver aqui. Então é um voo só para testar o acelerador, para ver se a vela tem algum comportamento estranho na hora que você usa o acelerador. Então é bem simples esse teste, né? Mas tem vela que não passa nesse teste ou dá certos colapsos. Ó, acelerou e soltou de uma vez. Tem ó, acelerou e soltou. Beleza? The test is to evaluate the behavior of the glider during accelerated flight when the pilot pulls down 25% of the brake. Ó, acelerou e vai frear a vela. Acelerado para ver como é o comportamento da vela. É bem simples, mas tem vela, pessoal, que eu estou te falando com você. Fica estranho quando você faz esse comportamento de acelerar e frear ao mesmo tempo. Às vezes ela para até de voar. Mas isso acontece, deixa eu dar uma paradinha aqui. Isso acontece quando, hoje acontece, quando você tem uma vela que não está revisada, ela está com problemas de linha. Então quando você acelera e freia, ela tem um comportamento bem estranho. Deixa eu ver aqui se a galera está... Boa noite, e aí, Marcelo? Então, alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Beleza? Vou liberar aqui. Roll stability is that the pilot induces maximum roll to the left into the rock and quantifies whether the ring Tá returns vendo? to straight flight. A puxada baseada na marca, para ver se a vela não vai estourar. In case of a ring that continues on the roll, or the roll is amplified, or the ring is back. Ó, ele vai puxar para um lado, puxar para o outro. A vela, ela não pode negativar, ela tem que pendular, tá vendo? Puxar para um lado, não tem problema. A gente geralmente anda com aquela, não sei se vocês perceberam, mas o vídeo está liberado, vocês vão ver que tem sempre uma fitinha para saber se a vela de repente não parachuta. Se ela parachutar, ou a gente acelera ou joga o reserva. A is for a wing that exits spontaneously, C is for a wing that continues in the turn, fail is for a wing that accelerates into the turn. A mesma coisa agora do lado, para você ver o quê? É uma manobra que todo mundo faz aqui, ó, tá vendo? Eu queria falar uma coisa para vocês. Lá no nosso curso CAP, a gente ensina, né, os pilotos a fazer essa marcação. Então, às vezes acontece de você querer fazer uma espiral e você acabar negativando. Então, esses alunos, eles têm essa marca para quê? Na hora dos testes, antes de fazer o real, e eles voando, eles acabam puxando, dá literalmente, cara, quando a gente faz a marca na linha, a gente vê bem visualmente se você está puxando 25%, 50%, para evitar até de negativar a vela. Então, assim, é uma coisa bem legal, porque evita de você passar por situações, sai puxando, e como não tem uma marca, você acaba negativando a vela. A negativa, pelos comportamentos de alguns parapentes, a tendência você negativa do lado, você solta aquele lado que você negativou, ele tende a avançar muito. E geralmente tem, hoje pelos CIVs que eu tenho visto, negativar, engravatar e entrar em giro um pouco forte. Mas esse não é o problema da negativa. É que quando você vai jogar o reserva, o problema da negativa é que de quase, assim, vamos botar 80%, ele tende a
a recolher o reserva. Então, se você faz uma curva a baixa altura, está querendo aparecer e de repente negativa e solta de uma hora, ela vai à frente, gravata, e aí você, na hora de jogar o reserva é decatado pela vela. Então é uma coisa que é muito importante, pessoal. Beleza? Vamos continuar aqui. The objective of this maneuver is to quantify the sink rate of the glider up to 360-degree turns. Up to 14 meters per second, then the glider is an A. If the wing passes 14 meters per second, she is a B. And I go on the right side. Okay, stop. I pull down. Okay. Esse é o aspiral, acho que vocês devem ter percebido, né? A gente acaba botando ele de boca para baixo. Nesse colapso aqui existe um aparelho que a gente tem lá, que vai dar a pressão que vai dar por causa daquele giro, né? Então as velas A e B, elas são mais ou menos 14 metros por segundo que desce e uma certa pressão. Geralmente dentro de 14 metros por segundo a gente considera uma vela A, a vela B, tá? Acima disso ela acaba sendo C, D. Então a pressão de uma vela mais avançada geralmente ela desce mais rápido e tem mais pressão. Então as pessoas que não estão acostumadas a ter essa expressão, não faz exercícios, não dá uma corridinha, não está preparado, um dia você pode levar uma assimétrica e entrar em giro e aí jogar a reserva não consegue, não sabe onde está a reserva, pode apagar, a mão não alcança a reserva e vários fatores que causam essa... Ele falou 14 metros por segundo. Então, conforme esse teste aqui, ó, particularmente é o mais gostosão. Se vocês observarem antes, e vocês vão poder pegar o vídeo e voltar, não sei se eu consigo voltar exatamente. Capacity of the wing returns straight. Se vocês observarem aqui, tem uma faixa. Isso aqui a gente coloca, claro, a vela chegou, é a primeira coisa que a gente faz, é pegar o whip stop e fazer essa marca do front que tem uma medida, né? E depois a gente bota aqui a marca de 50%, 75% que ela varia nesses dois pontos aqui. Então vamos lá no front stall. Simétrica front. Ó, não adianta você puxar pouquinho. Existe a marca, existe a filmadora, existe tudo, porque o mais legal é quando, no ano que me chamaram lá para fazer os testes, eu não sei se eu comentei aqui, ou vocês sabem, foram 5 pilotos. E lá na hora de fazer o front dos testes, né, eles puxavam um pouquinho. Então não adianta querer enganar. Na hora que vai lá, depois pega as filmadoras e vai ver o processo da filmagem. Se você puxar pouco, não quebrar nessa faixa, não pode ser nem muito,
você puxa olhando certinho que está tampando e solta, como é o caso aqui do front stall, tá vendo? Ó. E o mais legal que o front stall ele não pode ter o freio na mão, como vocês viram ali agora. The classification depends on the rocking back and the dive forward of the wheel during the maneuver. This maneuver is performed with and without the accelerator. Então vamos lá, sem freio, tá vendo? Deu front, espera voltar a voar. Ela dá uma cabeçada, uma vela não tem nenhum problema. Aí, ó. Agora, agora, às vezes você está voando em full speed, né? Principalmente pilotos de competição, alguns pilotos intermediários. Às vezes o aluno, sem querer, né? Ele está nervoso e pode pegar o acelerador. E esse teste também de front, ele é feito em full speed. Não sei se vocês vão ver, mas está todo acelerado. O tirante chega, faz uma curva aqui, ó. Ó, tá acelerado, tá vendo aqui, ó, tirante e front. Agora eu vou falar umas coisas para vocês. Nesse colapso, quando a gente, em full speed, a gente acelera, pega o ar, puxa até a marcação sumir, mas na hora que a gente acaba de puxar, a gente tira o pé do acelerador. E cara, o que eu vejo de filmagem, que o cara levou um front, e ele depois que ele leva o front, ele mantém um acelerador, ele estava acelerado ou não estava acelerado, e leva um front ou uma assimétrica. E tem piloto que, como eu, anda com um acelerador no pé. E aí no nervosismo daquele colapso, né, no voo, ele acaba esticando o pé. E aí ele tem um colapso que ia abrir normalmente, mas ele acelera, aí a vela fica toda hora ali, ó, fechando, fechando, fechando. E ele às vezes vai até no chão e joga o reserva. Depois que ele joga o reserva e tira o pé do acelerador, a vela até volta no lugar. Então vocês precisam ter um hábito de ter, que nosso cérebro, por exemplo, alguém aí vai aprender a dirigir, ou alguém foi prender a parapente. Então ou você olha para cima ou não corre, ou você corre e não olha para cima, ou você não freia. No início, você só consegue fazer uma coisa de cada vez. Se você olha para o céu, para ver o parapente, você para de correr. Se você pede para frear, ele não corre. E aí, o cérebro, até se adaptar a essas condições, ele vai pegando até você virar o piloto que é hoje. Só que você não está acostumado a exercícios de colapso. Então, quando tem esses colapsos em besteira, front stall, simétrica, a tendência do piloto, o cérebro está tão ligado lá no colapso que ele esquece os pés. Então é muito importante vocês prestarem atenção num dia que tiver um colapso, que vocês podem até atrapalhar. Vou aqui dar uma olhadinha para ver se alguém tem alguma pergunta. Beleza? Deixa eu baixar aqui o volume. Então, pessoal, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta aqui. O que não fazer revisões e faz um momento errado? Não entendi a pergunta. Para ver a vela voando bem sozinha, né? Quantas vezes é repetido cada teste? Legal. Cara, normalmente a gente faz 2 vezes, porque lá é muito alto, muito alto. Então, normalmente a gente sai para fazer o voo e geralmente são 3 testes. E dá, quando a vela não tem problema, dá para fazer 2 vezes, porque tem que posicionar. Às vezes o cara acaba, por exemplo, o front tem que estar de frente e a simétrica já tem que estar de frente. Então, tem que se posicionar, o piloto de teste tem que se posicionar de acordo com a visão, porque precisa saber de ângulo. O Santiago perguntou um negócio, que não fazer revisões e faz movimentos errados. Não entendi. Depois o que foi? Bem, até agora todo mundo entendeu. Queria saber também se
alguém que pode compartilhar aí para poder, é um conteúdo assim bom, na minha opinião, porque você fica conhecendo, inclusive, né, quem um dia quiser, porque quem quiser ser um piloto de teste, porque na realidade quem deve recomendar lá para fazer um teste, para ser um piloto de teste, é um outro piloto de teste. Então, o Bruce era um piloto de teste, quando ele veio aqui, ele me recomendou. Por quê? Porque antes de ir para lá, a gente precisa saber se o cara é bom, porque tudo vai ser sem o freio na mão. Então, se alguém se interessar, a gente tem um curso, inclusive, e a gente leva, vamos junto, quem se interessar, para tirar um certificado. Beleza? Eu não sei se na Alemanha, alguém, parece que eu soube, na Alemanha, na Academia para Teste, que é uma certificadora no sul da Alemanha, parece que alguém aqui no Brasil foi lá e fez um curso também. Mas ninguém me falou se tem outro brasileiro. Na realidade, tem um brasileiro na academia, mas ele mora lá no sul da Alemanha, e ele é um brasileiro bom, que ele trabalha nessa certificadora com alguns pilotos de nome aí, da Red Bull, os caras são top mesmo. Então deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu queria ver se vocês pudessem compartilhar, se estão agradando. Eu vou liberar aqui de novo aí o processo, tá? Vamos lá. And the glider recovery the normal flight without a problem. Exiting deep stall or parachuting stall. The pilot verifies the characteristic of the wing to exit deep stall or parachuting stall and verifies whether there is any undesirable behaviour. The classification depends on the time required and the dive forwards on exiting the parachuting stall. And I put on the brake and I touch the e-stall and the brake. Okay, I put down, pull down. Okay, I continue. The glider begins to lose the pressure, okay, and I release in 2 seconds and stop. Vou explicar esse teste aí. Um piloto, né? É muito engraçado. A gente que é piloto, quando a gente começa a pegar térmica forte, o instrutor, né, sabe que a travadinha, ela faz aumentar a pressão. Só que se esse piloto começar a frear demais, ele pode estourar a vela, concorda? Então, o que eles, com essas marcações, esse teste é o seguinte: você pega e puxa 25%, né, porque a gente tem clareza das marcas, 25%, 50% e 75%. Claro que se botar o 100 vai estourar, não tem problema. Então, quando a gente puxa, porque o aluno pegou a térmica e travou, aí parou, estabilizou, ele pegou outra térmica, ele travou de novo e ele fica freado 75%. Às vezes acontece de piloto no pouso também, ele começar a frear alto demais. E aí todo mundo grita, levanta a mão, ou o instrutor fala no rádio, e a vela não pode estourar em alguns segundos. Ela tem que manter ali, ó, porque mesmo 25, pessoal, 25 não, mais de 50% e 75%, se você manter muito tempo, ela vai estourar. E ali, esse de 3 a 4 segundos, ela não pode estourar. Então ela tem que manter voando, como foi feito aí agora, se vocês observarem. The glider recovery the normal flight without a problem and very fast. Okay. Beleza? Sem problema. High angle of attack recovery. The aim of this manoeuvre is to quantify the capacity of the wing to return to straight flight. Esse eu não sei se vocês já deram para perceber, o a linha do A e a linha da orelhinha, e ele pegou o B, entendeu? Então é um teste. Só que olha só, os freios
eles não podem estar na mão, porque a vela ela não pode ter a reação do piloto de teste. Tem que estar liberada aqui para poder fazer o B-stall. Vamos continuar aqui, ó. After a slow release of a beeline spool. The classification E se você observar ali, quando você faz o B-stall, alguns pilotos soltam. Você tem que levar todos os dois tirantes de volta para o lugar. Beleza? depends on the time required Ó, to exit isso é uma vela the stall and also the dive forward. sem os freios. Vai pegar o B. Okay, and I pull down slowly, 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 slowly. Okay. Aí, tranquilo, ela dá uma... And I really slowly, after slowly, 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 slowly. Stop. And the glider recovery. Falar uma coisa do stall de B. Quando eu comecei a voar e acabei com o tempo fazendo campeonatos, e acabei fazendo um campeonato de São Conrado e depois acabaram me convidando lá para ser presidente, e eu ficava muito lá com o presidente de São Conrado e via, né, a galera falando de stall de B, mas eu nunca tinha feito stall de B, eles acabaram me ensinando como faz stall de B. Como eu tinha muitos alunos, ensinei teoricamente como faz o stall de B, beleza? E aí, cara, eu cheguei na rampa, alguns alunos meus já estavam voando, né? E eles estavam fazendo stall de B. Eu falei assim, cara, eu nunca tinha feito, eu era instrutor e nunca tinha feito. Mas aprendi lá, como eles falaram, falei para eles e eles já estavam fazendo. E aí, durante o voo, eu vi alguns alunos fazendo do meu lado e eu fui fazer. Nossa, cara. O cara não falou algumas coisas, ele falou para mim botar o freio para dentro, pegar lá e puxar o stall de B. Só que ele não me falou uma sensação que eu aqui vou comentar com vocês. Depois que vocês assistem, você vai ver que é real. Quando vocês estão voando, você puxa o meio da vela, a velocidade, eu vou ficar um pouquinho distante, quando você puxa o meio, esse B quando desce, ele cria um arrasto que você no planeio você tem um pêndulo e aí depois você volta. Então eu vi eles fazendo, mas não tinha reparado. Então quando eu puxei o B e a vela fez aquela cena indo para trás, eu achei que eu tivesse puxado alguma coisa errada. Então quando ela estava atrás, eu soltei. Quando soltei, ela deu uma cabeçada muito grande. E eu tinha um caderninho e eu fui e anotei lá, ó, nunca mais faço stall de B. Aspirar uma vez eu tinha dado errado, quando era aluno, stall de B eu tinha também cortado da minha lista. Então eu era um instrutor que mandava os alunos fazer, mas eu não tinha coragem de fazer. Muito engraçado, né? Eu não acredito. Eu acredito também hoje que com os cursos agora, que o instrutor só ensina até voar, e aí a gente entra, CIV, CAP, instruções que fazem com que complemente essas situações agora. Without the problema. The pilot induces a stabilized full stall and assesses the wing's capacity to return to straight and normal flight. The classification depends on the rocking back movement during the entrance. Esse não precisa falar, né? Esse é o full stall. Vou dar uns bizu aqui de full stall para quem vai fazer CIV. Quando a gente chega lá, essas partes não está aparecendo, né, pessoal? Mas a gente pega o punho, os dois punhos, e pega junto, não deixa a rodinha, a gente puxa até a próxima costura. Esses dois punhos, eles têm que estar igual. Se ele tiver 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 10 centímetros, quando você faz essa manobra de full stall, no primeiro momento ela desmancha igual, mas ela começa no full stall, começa a fazer curva, porque na realidade tem um lado liberado para voar, então a vela começa. E quando você solta, quando essa vela está em curva, a tendência da vela é um lado primeiro do que o outro. E aí você vai fazer um CIV. O cara não vê esses detalhes. Por isso que a gente fez o CAP. O CAP a gente faz todo... O tempo acabou? O CAP a gente faz todo esse processo, manda o cara ver tudo isso, prepara manobras no chão,
Tudo isso aqui que a gente está fazendo no alto, cara, é testado no chão também, antes para poder ir lá em cima. Por quê? Quando chega lá no CAP na hora, no CIV, pode estar algumas coisas erradas e o seu CIV acaba sendo extraordinário, né? Muito errado. Então vamos continuar aqui no final. Dive forward upon exit. Undetected for full tour, no problem. At full, alors pull down, pull down, pull down, pull down. Hop. Super, voilà. Opening the fan, opening the fan. E esse ângulo também, que ele avança, também é analisado, tá? The pilot induces an asymmetric collapse. Aí vamos agora na assimétrica. A assimétrica, pessoal, os laudos de revista é dito claramente. Essa manobra aqui, que é assimétrica, um fechamento só de lado, ela tem matado os pilotos do mundo. Na realidade, ela fecha, você entra em giro, ela abre e você se arrebenta no chão. Então, de todas as manobras, é fácil fazer isso. Eu estou falando de coração. Eu já botei um vídeo aí do meu filho fazendo 50%, 75%. Isso é questão só de controle, de fazer um curso. Não dá para você fazer sozinho. Mas se você só vier para mim fazer um curso de uma simétrica, que a gente não começa assim. A gente começa com a orelhinha e o cara tá voando. Depois a gente pede 2 linhas, a gente tá voando. Então é uma manobra que eu digo para você. Se você quer um desenvolvimento no voo fascinante, sem nenhum problema, me procure, faça um curso que a gente vai ficar voando orelhinha, depois 50%, 30%, porque é uma das manobras assim, que é muito possível você ficar voando com 75% da vela controlada. Claro que aqui a gente não... Ele é que está com freio. Eu geralmente largo o freio. E é uma manobra assim, que ela dá uma cabeçada primeiro, que vocês vão ver pelo vídeo, e depois entra em giro. Você fica totalmente perdido, tá, pessoal? Placed on the wing by the manufacturer. Aqui fez 75%. Tendency to return to straight and normal flight without any intervention. The classification depends on the pitch angle and rotation of the wing during the maneuver. This maneuver is performed to 50% and 75% with and without acceleration. Okay, without accelerator, 50% collapse, the glider is stable. Okay, and stop. 50%. Tudo normal, abriu legal, deu a cabeçada e entrou em giro. I will make 50% collapse, full speed accelerate. Agora vai ser isso em acelerado. Ó, acelerou. Ó, o tirante aqui acelerado. E estabilizou. E fonde. E tira o pé do acelerador na mesma hora. 75% collapse, normal without accelerator. Okay, I fly front of camera. Okay, like that. No problem. Beleza? 75%. Avançou, viu? A cabeçada do horizonte foi. É uma manobra mesmo de 75% que a vela avança muito. E agora acelerado. Ó. Acceleration. Tec. Comportou igual o Z acelerado e muito boa a vela. Directional control with a maintained asymmetric collapse. The pilot induces a maintained 50% asymmetric collapse. The aim of it Essa manobra aí é uma manobra que não tem classificação. Se ela não passar, né, eles puxam aqui, tá vendo? Ele vai puxar e ele tem que frear uma quantidade. Essa vela, se ela não passar nesse teste, ela não tem classificação. Ela tem que passar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. this maneuver is to see whether the wing will maintain straight flight and be able to make a
period of 10 seconds. Classification depends on the brake range necessary to make such a turn. Turn control with a mustard asymmetric collapse. Okay. And I pull down 50%. Okay. I keep my... Quando você tem que resolver o problema, concorda? A vela fechou, ele fechou ali a vela e tem que travar para manter voando. Se essa vela, quando você frear a quantidade certa e ela parar de voar, que acontece, ela não tem classificação, ela tem que passar, ele tem que voar. Ela pode voar um pouco para lá, para a esquerda, para a direita, mas normalmente a gente freia, né, um outro lado e ela acaba girando e aí é uma manobra assim que normalmente quando se faz o teste, essa aqui para mim também é uma das... a vela pode parar de voar porque infelizmente você faz um fechamento e você tem que travar o outro lado para poder manter o voo e a vela para de voar. Pessoal, a Aline está falando aqui, minha querida assistente, minha esposa, que o tempo já era. Então, eu como falei para vocês, a gente está num processo de aprendizagem desse curso. E pelo tempo aqui, ó, já foi 13 minutos, o vídeo é até 21 minutos, então a gente ainda tem muito tempo, e a gente não tem esse tempo agora. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu quero deixar esse tempo aqui para agradecer, para de repente vamos ver algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Compartilhado, só compartilhar um. Vamos compartilhar, pessoal, beleza? Parabéns, excelente conteúdo. Zolé, grande amigo de Villeneuve. Quem tá aí? Ronaldo Pacheco. Beleza? Então quem aqui que tá aqui conhece Alan Zolé sabe que ele é um cara, não é um cara correto. É um cara que tiver que brigar, ele briga. Se tiver que ser amigo, ele é amigo. É um cara que não tem meio termo. Ele sempre está do lado do certo, né? Beleza? Então eu não tenho como terminar esse conteúdo, mas espero que o que tenha vindo aqui seja bacana. E esse restante, eu preciso falar, voltar um pouquinho aqui, desse colapso, porque ele é extraordinário e eu preciso passar algumas coisas assim que tem acontecido com a gente voando normalmente. Mas como é uma hora, eu vou pedir só para vocês. O Márcio fez uma pergunta. Velas pode negativar na saída do bestol? Então, Márcio, a vela pode sim. Se você na hora não levar os dois, se você levar os dois, não tem como ela, só se por acaso, mas vamos supor assim, se você tivesse numa condição meia forte de térmica, pode ser que bate uma térmica de um lado e ela acabe dando uma desconfigurada. Mas é bom, depois que você soltou o bestol, né, leva a mão para cima, você tentar dar uma freadinha. Aí se lembra daquelas marcas? Pô, marca, pá, 25%, acabou o problema. Beleza? Então eu convido vocês a aproveitar, fazer um marketing, comprar produto na Única e também fazer o curso, né? Que é interessante, a pessoa evolui muito, se sente seguro, isso faz com que você vá longe nessa vida do voo aí. Também queria, deixa eu ver se está aqui, se não tiver não tem problema. Assim, falar que nossa cabeça é a nossa caixinha de toda solução. Deus, ele já fez esse nossa cabeça, esse cérebro aqui, ó, diferente dos animais. A gente consegue criar avião, patente, carro,
Então nós somos imagem e semelhança do Criador, pessoal. É ventilador, é luz, é isso, aquilo. Então, nesse mundo que a gente está, qual o posicionamento que você está? De criar para ajudar pessoas ou você só quer aproveitar? Então, é bom vocês começarem a criar coisas pequenas com seus filhos, fazer alguns detalhes, copiar, fazer coisas maneiras, para poder a gente se sentir bem, né? Não passar o dia e não fez nada. Dizer que não tem tempo. E o tempo, ele a gente pode coordenar esse tempo. Beleza? Então, eu agradeço a todo mundo aí, essa oportunidade de ter batido um papo. Quero que vocês possam compartilhar, porque isso faz com que o produto do vídeo, ele se alastre mais. Tá bom? Então, tchau, tchau. Tô vendo só uma compartilhada aqui. Não tô ouvindo. Deixa eu só um minutinho. Beleza? Ela só tá pedindo para dar boa noite para vocês. Claro, meus amigos, tem que ter boa noite, né? Então, tchau, tchau. E um abraço. E que todo mundo se cuide aí para não dar problema. Beleza? Obrigadão aí, pessoal.